Como eu citei, né? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E pelo nome de Jesus nós somos salvos, graças a Deus. Nós continuaremos celebrando a Deus através da mensagem. Você pode acompanhar conosco no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, meu xará, né? Ou eu sou xará dele. Marcos, capítulo 11, versículo 11 ao 14. Um texto bastante conhecido pela igreja. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 11 em diante. Amém? Todos encontraram? Amém. Você em casa encontrou? Amém? Vai lá. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aqui está falando de Jesus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Vocês ouviram isto? Amém? Fechamos nossos olhos, oremos a Deus. Grandioso Deus, Pai, nós celebramos o Teu nome através dos louvores, na melodia, dos instrumentais. Senhor Deus, maravilhoso é estar em Tua presença nesta manhã. E nós queremos celebrar agora, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que sempre digo, e a Tua palavra confirma que ela é Espírito e vida, Senhor. E não volta para Ti vazia, sem antes cumprir aquilo pelo propósito a qual ela foi enviada, Senhor. Por isso eu creio no Teu poder e na Tua misericórdia. Derrama da Tua graça sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, em nome de Jesus. Aonde quer que nós estejamos, que Teu Espírito Santo nos alcance, ó Pai. Alcance a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, e que nós tenhamos, Senhor Deus, bem agrado diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Sejam bem-vindos à casa de Deus, nesta manhã de sábado, dia separado para cultuarmos e bendizermos a Deus. O que nós iremos refletir um pouquinho hoje, irmãos, fiz um roteiro aqui, gostaria de tentar acompanhar o máximo possível, mas sempre na dispensação do Espírito Santo. Amém? Porque é o Espírito Santo, né, que habita em nós, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos mostra, é o instrumento usado por Deus para nos abrir os olhos, abrir as mentes, e nós podemos entender a palavra de Deus. Eu coloquei como título, obrigado, irmã, coloquei como título dessa mensagem: a figueira só tinha folhas. A figueira só tinha folhas. Esse texto é um texto bastante conhecido, você com certeza já passou na sua vida cristã por esse texto em algum momento, ou ouviu falar, né? Mas vamos analisar aqui o cenário. Jesus estava com os discípulos numa região chamada de Betfagé e Betânia, próximo ali a Jerusalém. Essa região tem esse nome, Betfagé, porque o nome Betfagé significa casa dos figos. Casa dos figos. Era uma região onde havia muita produção de figos, né? As pessoas produziam, os moradores ali, os habitantes ali daquela região, produziam. É como aqui no Paraná, por exemplo, tem a região da uva, né? Aqui no norte, no Mato Grosso, também tem a região da uva, né? Do girassol. Então, essa região recebeu esse nome por aquele significado, figos. Era uma área muito repleta de plantações de figos. E o figo, naquela época, era bem acessível. Era um fruto fácil, né, de se plantar, era um fruto de colher também, e assim, barata. Então, para aquele povo agrícola, que era o povo israelita,
o figo era uma fonte de alimento assim de fácil acesso. Então, por isso que havia bastante figos, né, naquela região. E Jesus estava nesta região com os discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus estava nessa região, ele teve fome. Aí que nós colocamos, né, a humanidade de Jesus. Aí que nós rebatemos, né, a humanidade de Jesus. Porque Jesus teve fome, assim como nós sentimos fome. Se nós ficarmos aqui o dia inteiro, vamos sentir fome. Daqui a pouco, né, dependendo do físico de cada um, vai sentir fome. Então, Jesus teve fome. E se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 11, versículo 1, nós começamos lendo o versículo 11. Mas se nós voltarmos aqui no versículo 1 do capítulo 11, nós vamos entender, irmãos, que qual era a situação que Jesus estava vivenciando. Jesus estava ali, naquele momento, na sua última semana de vida. Imagine se você soubesse que você, daqui uma semana, né, você não vai existir mais. É angustiante, não é? É intrigante isso. Eu, pelo menos, ficaria assim, né? Posso fazer muito mais coisas. Então, Jesus estava e os discípulos eles estavam nesse ambiente, na sua última semana, porque estava em Jerusalém, né? E aí, imagine, os dias se seguiram, Jesus foi capturado, Jesus foi julgado, depois de julgado, condenado, e aí ele foi, enfim, morto, né? Foi morto, nós sabemos bem disso. Então, essa semana para Jesus foi uma semana, assim, extremamente intrigante, angustiante. Eu até posso entender, por estar nesse sentimento, nessa situação, não que Jesus fez isso por mal, não, jamais. Jesus sempre é o perfeito, né? Não tem desculpa, fala assim, então Jesus sentiu do mesmo jeito, eu posso sentir também. Não, Jesus, ele tinha, tudo que ele fazia, ele tinha uma razão. Então, ele estava nesse momento, por isso que eu posso entender que a sua conduta, às vezes, incisiva, em certo momento, né, era explicável. A gente, às vezes, não entende por que a pessoa reage daquela maneira, né? Você não sabe o que a pessoa viu alguns minutos atrás, o que ela está vivendo há uns dias atrás, umas semanas atrás, né? E assim a gente pode ver aqui, ó, porque não sei, irmãos, não sei se vocês já pararam para refletir, eu sempre me perguntei, quando leio essa parte, por que Jesus agiu desta maneira, né? Por que ele amaldiçoou uma figueira? Não tinha fruta essa figueira, por que fazer isso, né? Se o próprio diz que não era tempo de figos. Nós vemos aqui no versículo 11, está dizendo que ele viu a figueira e não encontrou nada, porque não era tempo de figo. Por que ele fez isso? Já se perguntou? Né? Que cruel, né? Que cruel. Mas não. Nós precisamos entender, irmãos, a resposta para esta pergunta. Vamos descobrir, ela é a chave, né? Essa pergunta é a chave para nós refletirmos nesta manhã, para nós entendermos que nós não podemos ter uma vida, vou usar um termo aqui bem conhecido, uma vida cristã de fachada. Já ouviram falar? Uma vida cristã de fachada? Então, uma vida de engano, uma vida de mentiras, de falsidade, não podemos ter. Mas nós vamos entender. Por isso eu separei aqui 3 razões para nós entendermos isso, esse termo. 3 porquês. Porquês não devemos ter uma vida cristã de fachada? A primeira dela é que nós não devemos ter uma vida cristã de fachada porque somos alvo da atenção de Jesus. Fala, repete comigo. Somos alvos da atenção de Jesus. Amém? E essa é uma verdade clara aqui no texto, que Jesus ele era um excelente observador. Você é observador? Você é observadora? Você percebe assim, qualquer barulho, qualquer coisinha assim estranha, uma luz, né? Eu estava aqui cantando, aí veio uma luz forte assim, os olhos fechados, opa, alguma coisa já diferente já aconteceu ali, né? Sente, você é observador. Jesus era extremamente e excelente observador. O versículo 11 que nós lemos diz assim, Jesus entrou em Jerusalém, está aqui o versículo 11, a primeira leitura fizemos,
que ele entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo. Olha só, né? Ele tinha observado tudo. Algumas traduções dizem assim, Jesus observava tudo em sua volta, tendo visto tudo. Ele estava atento, irmãos. Jesus estava atento. Algum momento, será que Jesus ficou desatento? Acredito que não, né? Mas ele estava atento, então ele é observador. E lembre-se, o que nós falamos junto aqui? Nós somos alvos da atenção de Jesus. E depois de observar tudo, Jesus foi para Betânia. A Bíblia nos fala que, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele foi para Betânia. E no outro dia, versículo 12, no dia seguinte, no outro dia, quando retornavam, saíram de Betânia, quando retornavam para Jerusalém, de novo, nós vemos ali Jesus observando. No versículo 13, ele diz assim, e, vendo de longe, amém? Repita comigo, vendo de longe. E Jesus, vendo de longe, uma figueira que tinha folhas. Então, perceba a observância, né? Como Jesus é atento. A atenção de Jesus. Esta figueira, ela foi o alvo da atenção de Jesus naquele momento. De longe, irmãos. Ele podia estar concentrado em outra coisa, mas não. E a Bíblia, eu creio aqui, que só ele viu essa figueira. E onde que eu falei que é essa região? Uma região de figos, né? Então Jesus, ele observava, ele era atento a isso. Mas por quê? O que Jesus viu naquela figueira? O que diz o texto? Jesus estava longe, viu uma figueira que tinha o quê? Folhas. Lembram? Só tinha folhas. Pensa nisso, irmãos, a figueira tinha folhas. Por que eu quero que você pense nisso? Porque essa informação, ela é importante para nós entendermos um pouco mais o texto. Existem duas épocas para, nessa região, nesse país, existem duas épocas para a frutificação dos figos. Uma é no final do outono e a outra é no início da primavera. Presta bem atenção, existem duas épocas. Os figos pequenos crescem dos brotos da safra anterior, da plantação anterior. E elas vêm acompanhadas do mesmo momento que vai nascendo as folhas, os figos, elas têm que acompanhar as folhas. Em alguns casos, os figos nascem até um pouquinho antes das folhas, mas nunca depois das folhas. Prestar atenção? E o que Jesus encontrou naquela figueira? Folhas. E aí você lembra, né? Quando Jesus viu, ele viu figueira de longe e a figueira tinha folhas. Então, se o figo vem junto com as folhas, e no mais diferente, vem antes das folhas, tinha que ter figo naquelas folhas, naquela figueira, né? Se ela tinha folhas é porque Jesus sabia que ali, obviamente, deveria ter figos, deveria ter o fruto. Então, o que estava acontecendo aqui? Aquela figueira estava tendo uma vida de aparências. Por quê? Porque não tinha fruto. A figueira estava tendo uma vida de aparências. Aquela figueira estava mostrando ser algo que ela não era. E o que você podia ver e achava que aquela figueira era? Uma figueira frutífera. Por quê? Porque tinha folhas. E eu sei que o figo vem depois, vem com as folhas. Nunca depois das folhas. Então aquela figueira estava prometendo muitas coisas que ela não tinha. Qualquer um irmão que passasse naquela região e olhasse para aquela figueira e visse que ela estava cheia de folhas, já ia imaginar aquela figueira tem fruto, né? Qualquer um ia acreditar nisso. Só que Jesus não. Amém? Só que Jesus não. Por quê? Aquela figueira poderia enganar qualquer um. Qualquer um. Eu, você, qualquer homem, qualquer morador, até os mais experientes. Só que não engana o nosso mestre. Não engana Jesus.
Então aquela figueira estava tendo uma vida de aparências. Ela era o que não era. Imaginava ser o que não era. E quer saber, eu acredito que, apesar do texto dizer que Jesus estava com fome, né? Por isso que eu não falei aqui, mas aí Jesus viu aquela figueira, estava com fome, o texto diz que ele estava com fome. Eu acredito realmente que Jesus não estava ali preocupado com a fome. Porque se a gente... nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Por quê? Né? O mais importante ali para Jesus era o simbolismo daquilo, o ensino daquilo. Marcos nos mostra, nós vamos falar mais daqui a pouquinho, mas eu vou só adiantar um pouco. Marcos dá a sequência que Jesus foi para Jerusalém novamente, né? E lá ele voltou no templo, e lá no templo é aquele que ele encontrou, né? Aquela cena lá dos cambistas, vocês sabem disso, né? Lembram disso? Já em Mateus, onde tem esse mesmo relato, em Mateus, ele inverte a ordem, cita o mesmo relato, mas assim, Jesus já tinha passado por Jerusalém, Jesus já tinha se envolvido lá com os cambistas, e os vendedores do templo. Então Jesus, ele já tinha ali um propósito, e ele estava rodeado de quem? Dos discípulos. Então Jesus estava sempre ensinando, né? Então a figueira, alguns estudiosos vão dizer que ela era o símbolo de Israel, representava Israel, que Israel representava. Você vê a figueira simbolizava Israel. Em particular, nós vimos que Israel representava os fariseus, os saduceus, os escribas, e essas pessoas que a própria palavra de Deus mostra isso para a gente, né? O povo em geral, mas em destaque os fariseus, os escribas, né? Que eram pessoas que apresentavam serem muitos dedicadas a Deus, né? Conhece a história dos fariseus? Não apresentavam muito ser dedicados a Deus? Os escribas, os publicanos. Então, eles se apresentavam muito dedicados a Deus. Porém, eles não tinham compromissos com Deus. Só que essas pessoas não tinham frutos. Não tinham frutos. Eles podiam enganar todo mundo, menos a Jesus. E Jesus sempre, quando encontrava com eles, né, não perdia oportunidade, né, irmãos? Cutucava mesmo, ia lá na ferida. Jesus, nessa ocasião, só foi até a figueira e fez o que fez, irmãos, para que essa história ficasse registrada, gravada mesmo, para nós hoje, nós que temos acesso, nós que conseguimos, né, ter acesso à Bíblia Sagrada, porque nós hoje, para que nós pudéssemos entender o quê? Que é impossível a gente apresentar uma vida de fachada e não ser isso. É impossível. É impossível. Na verdade, nós nem devemos apresentar uma vida de fachada. Se nós nos intitulamos cristãos, nós devemos agir como cristãos, né? Lembra que na última mensagem que eu tive a oportunidade de passar, eu falei que o Evangelho de Cristo, ele tem que fazer efeito em nossa vida. O Evangelho, ela tem que frutificar. O Evangelho que você recebeu, tem recebido, tem que se aparecer na sua vida. Tem que aparecer, porque o Evangelho é perfeito, né? Então, não há como a gente viver uma vida de fachada na presença de Cristo, não há. Ninguém engana Jesus. É fácil a gente enganar os homens, a gente pode até iludir alguns, mas Cristo, não. Cristo, não. Nós somos alvos da atenção de Jesus. A figueira era o alvo da atenção de Jesus naquele momento. Hoje, nós, eu, você, somos alvo da atenção de Jesus. Amém? Fique feliz por isso. Alguém que se preocupe com você. Você não gostaria que ninguém se preocupasse com você? Glória a Deus. Ainda mais sem ser merecedor, né? O que eu fiz para merecer essa atenção? Eu posso dizer com toda certeza que você que está aqui presente, você que está nos assistindo, é alvo da atenção de Jesus. Amém? Você é alvo da atenção de Jesus. Todas as coisas, irmãos, das nossas vidas, elas estão nuas e aparentes aos olhos daquele que um dia nós vamos prestar contas diante dele. Amém? Você crê nisso? Você deseja prestar contas diante dele? Eu desejo prestar contas.
Porque a gente só vai prestar conta, a Bíblia fala que a gente vai prestar conta quando estiver na presença dele. Se eu não estiver na presença dele, então, né? Como é que eu vou prestar conta? Eu desejo prestar conta. Essa aí eu faço com prazer. Eu vou lá prestar, né? Eu quero estar lá. Amém? É algo que a gente tem que pensar muito na nossa vida a respeito disso, né? Não tem nada aparente, nada assim que foge dos olhos de Jesus. A segunda razão, irmãos, que eu gostaria de refletir para nós caminharmos aqui na mensagem, é que nós não podemos ter uma vida de fachada porque nós somos alvos da inspeção de Jesus. Nós somos alvos da atenção de Jesus e também nós somos alvos da inspeção de Cristo. Fala, eu sou alvo da inspeção de Cristo. Nós vemos que Jesus se aproximou daquela figueira e não achou nela nada, absolutamente nada, a não ser folhas. Ele se aproximou e não achou. O achou aqui, nós podemos frisar nesse verbo achar, achou. Quero dar um destaque aqui para esse verbo, porque esse achou pode ser entendido por averiguação. Jesus não somente viu de longe aquela figueira, ele foi lá averiguar aquela figueira. Jesus não somente vê você de longe, você de perto, mas ele se aproxima de você, ele averigua você, porque você tem a atenção dele. Amém? Então nós dissemos aqui que, você lembra que nós dissemos que existem duas épocas para a frutificação de figos. E nessa época aqui que Jesus estava, ele vai até a figueira, já era para estar lá presente naquela figueira os figos, já devia estar frutos naquela figueira. Aí Jesus vai inspecionar, chega lá e encontra apenas folhas. O título da mensagem é A Figueira Só Tinha Folhas. Jesus não foi ver alguma coisa senão, sem razão alguma, irmãos. Ele tinha um motivo. Jesus não é nenhum louco, não é assim, digamos, para fazer algo sem noção, como eu já citei aqui. Tudo que ele fazia tinha um propósito. Por mais estranho que você achasse, sempre há um propósito. E hoje ainda é assim. Difícil entender a mente de Deus, né? A própria palavra diz, nós não entendemos a mente de Deus. Difícil entender. Mas lá na frente, a gente vai entender. Se você retornar um pouquinho, você vai, realmente não era para ter sido aquilo. Realmente não era para mim estar naquele lugar. Olha, realmente não era para me ter adquirido naquela época aquilo. Entenda, irmão, o que ele fez. Lembra do texto? Ele não achou nada senão folhas. Essa figueira, ela era uma exceção das demais, porque era uma figueira que estava doente. Uma figueira fora do normal. Era para ter frutos ali, que estava cheio de folhas, abundava-se folhas. Então era para ter muito fruto. E ela estava doente, ela estava enferma. A figueira apresentava ser algo que ela não era. Ela prometia ter algo que ela não tinha, frutos. E toda esta aparência desagradou muito a Cristo. Toda esta aparência daquela figueira desagradou muito o Mestre. E a gente não pode esquecer, irmãos, que a figueira era o símbolo de Israel. Ou seja, naquele momento lá, o povo de Israel estava sendo representado por aquela figueira. Jesus estava ensinando aos discípulos, Jesus estava mostrando aos discípulos, né? Um povo que recebeu a revelação de Deus, mas devido ao exagero do tradicionalismo, do cerimonialismo, ele tinha muita exibição para poucos frutos, muita pompa para pouca produção, né? Ou seja, sou muito, mas faço pouco. Então, Israel tinha tudo isso, muita tradição, muito cerimonialismo, muito cuidado, dizem, né, até hoje, ouvir falar, não vou falar que isso é mentira, é verdade, mas ouvir falar, mas acredito que sim. Por exemplo, o dia de hoje, sábado, lá em Israel, irmãos, os judeus vão entrar no elevador, eles entram, e se tiver uma pessoa, eles são capazes de ficar lá o tempo inteiro, se tiver só ele lá. Para quê? Porque ele não pode apertar o botão para subir. Então ele espera alguém. Aí entra uma pessoa, né, que não seja judeu, e não aperta também, ele briga.
Ele briga, falou, você não vai apertar aí não? Eu preciso subir, né? Aperta para mim, por favor. Porque esse extremismo, né? Do sábado, o extremismo da guarda. Isso é interessante, é gostoso, é bom. Pô, caramba, é extremismo mesmo, né? Que legal. Mas só que quando você exagera, nós vimos aqui na lição bíblica, né? Sobre a questão da ciência, você exagera aí já passa, né? Já passa do limite. Então, tinha todo esse tradicionalismo, esse cerimonialismo, mas tinha muita exibição para pouco fruto. Jesus, lá no capítulo 7, no versículo 6, aqui de Marcos mesmo, ele diz assim, vou ler aqui, voltando um pouquinho, irmãos, 7, versículo 6, ele diz assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então ele, né, frisou isso daí. Eles eram muito compromissados com os rituais que eles tinham, ao extremo até, mas eram poucos comprometidos com Deus. Não é assim que nós devemos ser. Amém? Nós nos organizamos aqui, nos planejamos aqui, ritual, né? O cerimonial. Aqui, a diferença é que nós nos comprometemos com Deus. Viemos aqui com a motivação correta, amém? Pelo menos devemos ser assim. A motivação correta é adorar a Deus, é celebrar ao Senhor, né? Em Israel, Jesus achou apenas folhas, obras religiosas, pessoas colocando suas Bíblias debaixo dos braços, indo para o culto de sábado de manhã, domingo à noite, quarta-feira, né? E não é isso que chama a atenção de Jesus, não é isso que Jesus quer. Jesus não quer religiosidade, Jesus quer relacionamento, ele quer um outro R, relacionamento. Ele quer se envolver. Não havia frutos na vida deles. E Jesus não está nem um pouquinho interessado, irmãos, numa vida de folhas. Ele está preocupado com frutos. Jesus quer frutos. Ele quer que o Evangelho comece a fazer efeito na sua vida. Por quê? Para não ser à toa o sacrifício dele. Para não ser à toa, imagine, irmãos. Então, Jesus, ele quer encontrar em você, em nós, os frutos. Fruto é compromisso com Deus. Diz respeito ao nosso caráter. Diz respeito às nossas atitudes, às nossas ações. Amém? Frutos. Jesus quer encontrar fruto na sua vida, meu irmão. Ele quer encontrar a aparência de Deus em você. Amém? Ele quer encontrar a aparência de Deus em você, não quer encontrar uma aparência falsa. Que você diz que é, mas não é. Ou que você simula que é, mas não é. Ele quer encontrar Deus em você, ele quer ver o Espírito Santo em você. Não há como fingir ser algo que nós não somos diante de Deus. Todos nós somos alvos da inspeção de Cristo. Amém? Da mesma forma que no primeiro ponto que nós tratamos, que nós somos alvos da atenção, nós também somos alvos da inspeção de Cristo. Partindo já para o final, o terceiro lugar, nós queremos dizer o porquê que não devemos ter uma fachada, em terceira posição, uma vida cristã de fachada, porque nós somos alvos da avaliação de Jesus. Somos alvos da avaliação de Jesus. Diga, sou alvo da avaliação de Jesus. Bem, certa vez eu ouvi uma mensagem nesse período de quarentena, é do pastor Eleilton, né? Lá da região, da Geral, em São Paulo. Ele falou sobre avaliação. E ele falou assim, qual a diferença? O que tem em comum as avaliações? O que tem em comum a avaliação? Que toda avaliação tem em comum. Todas as avaliações, ou elas aprovam, ou elas reprovam. Ou você é avaliado para aprovação, ou você é avaliado para reprovação. Esses serão os efeitos que a avaliação vai fazer, né? Por isso é avaliado. E qual foi a avaliação de Jesus com relação à figueira? Aprovou ou desaprovou? Desaprovou, né? Versículo 14 diz assim:
11, 14. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. A maldição daquela figueira é um tipo de maldição para o povo de Israel. Jesus reprovou a atitude de Israel, a religião de folhas. Ela foi varrida, ela foi condenada por Jesus. A gente entende que Jesus, ele é manso, suave, meigo, né? E aí quando chega num texto desse assim, por que Jesus fez isso? Você está entendendo por que Jesus fez isso? Porque ele encontrou no povo de Israel folhas, apenas folhas, não encontrou fruto. Ou seja, encontrou uma vida incompleta, encontrou um propósito incompleto. Se continuarmos lendo o texto, a sequência da passagem bíblica, nós vemos aqui, ao continuar o seu caminho rumo a Jerusalém, Jesus chegou à cidade e foi até o templo. Novamente Jesus voltou em Jerusalém e novamente foi ao templo. E o que ele encontrou ali no templo? Eu já falei aqui, nesse momento, né? No pátio externo, onde era um lugar reservado para os gentios, né? O lugar onde os gentios reuniam para orar a Deus, a oportunidade que os gentios tinham de falar com Deus, né? Não podiam entrar no templo lá, diretamente lá no templo, mas tinha um espaço reservado para que eles podiam ter um encontro com Deus, podiam se envolver, relacionar com Deus. O que Jesus encontrou ali? Vendedores de boi, de pombo, de ovelhas. E junto desses vendedores tinha um grupo que destacava, que eram os cambistas, né? Ficavam atrás das mesinhas lá. E naquela época, o templo ele não podia aceitar de oferta o dinheiro estrangeiro. Só aceitava dinheiro israelita, judeu. E as ofertas, né? Os animais. Então, os cambistas estavam ali para quê? Para trocar o dinheiro. Trocar o dinheiro. Irmão Marcos, normal. É o dinheiro que vai ser trocado e vai para a oferta do templo. Era assim a regra, tinha que ser. Ok, beleza, irmãos. Mas só que a diferença é que a motivação daqueles cambistas era diferente. Eles trocavam o dinheiro e ganhavam em cima daquilo. Ganhavam em cima daquilo. Por isso que nós temos que ficar atentos, irmãos. Qual é a motivação quando a gente vem para o culto? Qual é a motivação quando a gente vai participar de algo, né, espiritual? Porque é em relação ao nosso Deus. Nós cantamos aí 3 vezes santo. Para confirmar de vez, né? Então, qual é a nossa motivação? Qual é a minha motivação? Se tiver difícil, peça a Deus misericórdia, Deus vai te ajudar. O importante é que Ele quer, Ele quer a sua atenção e Ele te dá atenção. Então, os cambistas, eles ganhavam em cima, e aí, eles tinham uma grande lucratividade por ocasião dessas festas, né? Principalmente naquele dia lá, que é a festa da Páscoa, e Jesus deparou com essa cena desprezível, essa cena lamentável, a motivação errada. Num lugar santo, no lugar onde... O que Jesus foi fazer lá no templo? Aquilo que é o motivo do templo, né? Aproximar o povo de Deus. Ele foi lá para isso, aí. O templo está aqui, é para me chegar a Deus. Agora chego aqui e vejo pessoas que estão nem aí. Então, para essas pessoas, Jesus disse assim, no versículo 17, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a fizeram dela um covil de ladrões. Falou a verdade, é duro, né? E aí Jesus fez aquela atitude, né? Nós dizemos assim, santa, porque foi em defesa do Evangelho, foi em defesa de Cristo, em defesa de Deus, em defesa do Evangelho verdadeiro, né? Ao declarar aqui que a minha casa, ela será chamada casa de oração. E nós sabemos que a casa de Cristo é quem? Nós. A nós. Jesus está dizendo, né? Você é casa de oração. Não quero encontrar só folhas aí. Quero encontrar frutos.
quero que você dê frutos, cresça, se desenvolva. Os responsáveis por tudo isso serviam a Deus de fachada. Era tudo uma enganação, era tudo uma mentira. Eles foram duramente reprovados por Cristo. Lembram no tópico que nós estamos? Não devemos viver uma vida cristã de fachada, porque nós somos alvos da avaliação de Jesus. E depois desse episódio, Jesus saiu do templo e da cidade. E no outro dia pela manhã, quando os discípulos passaram pela figueira, a Bíblia nos relata isso, irmãos, os discípulos passaram pela figueira, que Jesus havia amaldiçoado, eles viram que aquela figueira havia secado desde a raiz. A gente sabe que uma planta, quando, no tempo da seca, desse tempo que nós passamos agora recente, agosto, setembro, era tempo de inverno, né? As plantas tudo estavam secas. Mas aí, embaixo, tinha a raiz estava, né, só aguardando o tempo certo, né? A temperatura externa para frutificar novamente, para crescer novamente. Mas os discípulos, quando viram a figueira, e Marcos destacou aqui, ó, desde a raiz. Por quê? Porque não haveria de maneira nenhuma jeito daquela figueira vingar. Não. Então, tipo assim, o decreto de Jesus foi realmente definitivo. Não tem espaço para dúvida. Né? Jesus não vai falar assim, olha, você nunca, quando ele disse nunca, para mim nunca é nunca, né? Como 0 a 0. E que triste fim para esta figueira, né, irmãos? Nós refletir hoje, juntos com vocês, requer uma autoavaliação, atenção minha e sua, porque nós também estamos sujeitos à avaliação de Jesus Cristo. E se nós estamos sujeitos à avaliação, nós podemos sim ser aprovados, como também reprovados. Eu coloquei aqui isso pesado, irmãos, mas nós precisamos entender quem é Deus. Isso é pesado, irmãos, mas nós precisamos entender quem é Deus. E Deus, Ele é o mesmo que salvou Israel. Só que Ele não salvou Israel quando Israel era grande. Não. Ele salvou Israel quando era uma nação pequena, pequenininha, que ninguém dava muita atenção para Israel. E Deus olhou para ela, escolheu ela, amou ela, salvou ela, protegeu ela. Israel, e ela foi crescendo, foi multiplicando, foi dando frutos, e ao ponto que esta nação foi crescendo, ela começou a ensoberbecer-se, a se exaltar, ela se encheu, ficou arrogante e se tornou egoísta. Que isso não aconteça conosco. A gente está incentivando aqui, ó, temos que crescer, vamos desenvolver, mas longe do egoísmo, longe, né, da exaltação, porque isso não agrada a Deus. Não era isso que Deus queria para Israel, mas Israel, ele fez Israel frutificar, crescer, de uma nação pequena para uma enorme nação, uma nação que até assustava, né? A história lá em Jericó, qual foi o relato, né, que a meretriz lá falou para os israelitas que estavam, para os espias que Josué mandou? Olha, nós temos ouvido aqui sobre vocês, estamos com medo de vocês. Por quê? Deus, irmãos, né? Era um povo escravo, com medo do povo, uma cidade fortificada daquele, um exército daquele fortificado, era um povo escravo. Agora, estamos com medo do povo escravo? Porque naquele povo escravo lá, que está vindo, nós ouvimos maravilhas a respeito de coisas sobrenaturais, de um Deus sobrenatural, e nós estamos temendo, nós temos medo de vocês aqui. E Deus olhou escolheu, a ponto que esta nação foi crescendo, ela começou a se exaltar, né? Ela se encheu, ficou arrogante, se tornou egoísta. Ela esqueceu que era uma nação pequenininha. Aí a gente traz essa reflexão para a nossa vida hoje também. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre disso. A partir do momento que estamos sendo vistos, protegidos, amados por Deus, que o ego, que o eu posso, que o eu sou, esqueça isso, irmãos.
longe de nós. Que nós não possamos ser assim. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus em mudar as nossas falhas. Amém? Mudar os nossos erros. Corrigir todo dia. Todo dia que nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores para Deus, principalmente para Deus. O dia hoje, você tem a oportunidade de ser melhor, né? As horas que irão passar hoje, você pode ser melhor do que você foi agora de manhã. São oportunidades que Deus nos dá, são oportunidades que Deus nos concede. O pastor Alexandre aqui domingo, né? Na unção do Espírito Santo de Deus, a alegria que o pastor Alexandre estava aqui, né? Eu gostaria de pontuar isso, de estar aqui na ceia, né? Celebrando a Deus, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, nos instruiu, mostrando que a palavra de Deus está viva, né? É uma alegria tremenda. Então são oportunidades que nós temos de ser melhores, de melhorarmos. Nós temos que lutar contra nossas falhas todos os dias. Certa vez ouvi que todos os dias que Deus nos dá, é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos melhor, não pior. Para concluir, irmãos, daqui a pouco convido já o grupo de louvor para nós adentrarmos a celebração a Deus após a mensagem. Quero lembrar, irmãos, que 40 anos mais tarde, depois desse episódio de Marcos 11, 40 anos mais tarde, Jerusalém foi destruída. E junto com ela, o templo dos judeus fora destruído. Porque era o castigo, era o resultado do comportamento de Israel naquele momento. Ou seja, a raiz secou, né? Secou-se até a raiz. E o que era mais importante para os judeus? O templo. Se a cidade tivesse sido destruída e o templo permanecido em pé, os judeus, né? Tranquilo, a gente reconstrói. Mas não. Foi exatamente naquilo em que eles valorizavam mais. O templo. Eles valorizavam, até interessante, porque eles valorizavam, porque ali eles sabiam que era o encontro deles com Deus. Só eles não sabiam como fazer isso. Eles estavam imaginando que do jeito que eles estavam fazendo era correto, mas não é. E é para nós também hoje. O jeito que nós estamos cultuando a Deus é a maneira correta? Se é, Senhor, ajuda a aperfeiçoar. Se não é, Senhor, me mostra. É relacionamento. Toda essa religião de folhas, ela foi exterminada, ela foi varrida, acabou. Não existe mais aquela falsidade. Porém, aqueles que fizeram a vontade de Deus, estes permaneceram. A igreja de Cristo, irmãos, ela segue avante ainda. A religião de folhas já era, mas a igreja de Cristo segue avante. Que você siga avante, que nós sigamos avante, né? Defendendo o Evangelho, ministrando o Evangelho, trazendo a verdade da palavra de Deus. Amém? Mesmo que queiram afastar, mas Deus está conosco. Deus preserva a sua palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que Jesus seja tudo em nossas vidas, irmãos. A mensagem desta manhã, ela nos leva a fazer uma autoanálise, né? De tudo aquilo que nós temos produzido na presença do Deus a quem nós servimos. Qual foi a última vez que você parou para refletir na sua vida? Seus passos, seus comportamentos, suas últimas decisões, os lugares que você tem frequentado, sites que você tem acessado, os programas que você tem assistido, os acordos que você tem fechado, as verdades ou até as mentiras que você tem contado, as promessas que você tem quebrado. O que você tem feito da sua vida? Aquilo que você fez durante essa semana glorificou a Cristo. Jesus foi glorificado naquilo que você fez durante essa semana, naquilo que você tem feito da tua vida que é tão preciosa. A tua vida foi dada para a glória dEle, para o louvor do Senhor nosso Deus. Então reflita nesse momento. Não saia daqui sem fazer essa checagem.
Veja como estão os teus passos, reflita, pense, faça juízo, calcule tudo aquilo que você identificar na tua vida que não tem glorificado a Jesus. Volte agora para o Senhor. Volte para o primeiro amor. Jesus está observando você. Jesus está inspecionando você. Jesus está avaliando você. Porque Ele quer ver fruto na tua vida, meu irmão. Não adianta ter folha. Não adianta ser frondoso e não ter frutos. Jesus espera frutos. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu quero frutificar na tua presença. Me ajuda a frutificar na tua presença, Senhor. Tira de mim todos os impedimentos, porque eu quero produzir frutos para a tua glória e para o teu louvor. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, em nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Pai, nós fomos desafiados nesta manhã, meu Deus, a olhar para a nossa vida, a olhar para o nosso cristianismo, a bandeira que nós temos levantado diante da tua presença, a forma como nós temos andado, meu Deus, neste mundo de densas trevas, neste mundo que jaz no maligno, Senhor. O Senhor Deus lançou luz na nossa mente, por meio do teu Espírito Santo. Já não somos mais escravos do pecado, estamos plantados em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos desafiados a produzir frutos. Oh meu Deus, olhe para nós nesse momento, Senhor. Olha para a nossa vida, Jesus querido. Esquadrinha, meu Deus, a nossa vida, esquadrinha a nossa mente, sonda os nossos corações, meu Deus, e veja se há em nós algum mau caminho, e se porventura, meu Deus, algo há em nós que não tem glorificado ao teu nome, Senhor, nos perdoa e nos leve para as veredas da tua justiça. Deus de amor, Deus de misericórdia, longe de nós, meu Deus, viver uma vida de fachada na tua presença. Longe de nós, meu Deus, viver uma vida que não glorifica o teu nome. Então, Pai, tenha misericórdia de cada um dos teus servos, todos os que vieram aqui na tua presença hoje, meu Deus. Se porventura, meu Deus, tem alguém aqui nesta manhã se sentindo culpado, se sentindo, meu Deus, magoado por alguma situação, o Senhor é o Deus que olha, o Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que abençoa. Aleluia. E eu oro, meu Deus, apresentando esta vida na tua presença. Tu és o nosso advogado, tu és aquele que julga com justiça, tu és aquele que conhece as intenções do coração, nada escapa, nada foge do teu controle, tudo está patente aos teus olhos. Então, meu Senhor, nos abençoe e nos ajude a viver, meu Deus, uma vida digna na tua presença, uma vida que resulte em frutos para a glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Que Deus possa abençoar a todos nós, irmãos, que viemos na casa do Senhor nesta manhã, e também os nossos irmãos que nos acompanham. Que a bênção de Deus continue sendo derramada sobre todos vocês. Amém? Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos deste culto com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.